Lucas capítulo 22, verso 31. Todos a uma só voz. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Lucas 22, 31. Vamos orar? Senhor Deus, é no nome de Jesus que nós estamos aqui nesta noite para nos expormos diante da Tua palavra que é viva e eficaz e pedir a Deus que o Teu Espírito nos conduza em submissão e obediência à Tua palavra e que pela ministração do Teu Espírito os nossos corações e mentes se rendam ao Senhor, ó Pai. Que possamos juntos crescer em graça e conhecimento do Senhor. Pedimos-te, ó Deus, que o Senhor leve cativo todo o pensamento à obediência da Tua palavra, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Esta era a última Páscoa, que se tornou a última ceia de Jesus com os seus discípulos antes da sua morte. Um dia antes de Jesus morrer, Jesus senta-se à mesa com os apóstolos, todos eles reunidos para partilhar o pão e o vinho. Era a ceia do Senhor. Era um momento em que eles estavam partilhando, comungando da fé, principalmente do sofrimento que estava por vir. Jesus estava preparando os seus discípulos para suportar a vida sem ele e para tentar compreender a sua vida de fé a partir da sua morte e, segundo as Escrituras, morte de cruz. Sabemos que todos estavam reunidos em um mesmo lugar, numa sala ampla, e todos estavam se alimentando e ceando, e de repente, para a surpresa de muitos, não de todos, Jesus solenemente diz: a mão do traidor está à mesa comigo. Há um traidor entre nós. Os discípulos começaram a indagar. Quem seria este dentre eles que haveria de ser o traidor? Esses mesmos discípulos que andaram com Jesus, viram milagres, participaram de milagres, viram mortos sendo ressurretos, pessoas sendo curadas, libertas de espíritos malignos, a ação e o poder do reino de Deus através de Jesus, e de repente Jesus afirma que a mão do traidor está com ele à mesa. E todos começam a indagar: quem será este? Sabemos, à luz das Escrituras, que este é Judas Iscariotes. Mas tão logo termina essa indagação, suscita-se uma outra pergunta: qual deles seria o maior dentre eles depois da morte e do sofrimento de Jesus? Eles não entenderam. Jesus estava falando de morte, de sofrimento, preparando-os para que eles dessem continuidade à sua obra, e eles estavam discutindo entre si sobre quem seria o maior, o grande líder. Jesus então lhes repreende dizendo: os governantes do reino deste mundo agem dessa forma. Contudo, não entre vós. Pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? No reino de Deus, maior é o que serve.
Eles não compreenderam. Primeiro, há uma indagação. Quem seria o traidor? Depois há uma pergunta, um questionamento, uma discussão. Quem seria o maior? E é nesse contexto do texto lido de Lucas capítulo 22, a partir do verso 31, que sobressalta aos nossos olhos uma das personagens mais emblemáticas e mais inconstantes da Bíblia. Seu nome? Simão, Pedro ou Cefas. Simão Pedro, em algum tempo chamado apenas de Cefas, ou Pedro. Pedro. Jesus, em meio àquele contexto, diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleças. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, Pedro, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Pedro, que estava na companhia de Jesus e ousadamente, num outro momento, quando Jesus pergunta a respeito do Filho do Homem, o que estavam falando a respeito dele, enquanto todos diziam que poderia ser Jesus um profeta, ou Elias, Jeremias, ou qualquer outro profeta, Pedro, que se coloca como porta-voz da equipe ministerial de Jesus, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então disse a Pedro, Mateus 16, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não fora a carne e o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Da boca de Pedro suscita-se a revelação messiânica. Jesus, tu és o Cristo. Esse Cristo que está preparando os seus discípulos, apóstolos, a enfrentar os piores momentos da sua vida, ou seja, a sua morte. Morte de cruz, sendo humilhado pelos homens, cuspido, Jesus passando a morte, e os discípulos não compreenderam o porquê Jesus estava morrendo, ou melhor, eles não suportaram. A Bíblia diz que todos, não somente Pedro, afirmaram: Senhor, se necessário for, nós morreremos por ti, todos. Mas é destacado Pedro. A verdade é que todos os discípulos, exceto João, o discípulo amado, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, há uma outra tradução que fala também de Joana, uma mulher, talvez algumas outras pessoas, todos os outros, no momento da morte de Jesus, se afastaram, não suportaram a morte de Jesus. Sabe por quê? Porque a morte de Jesus era escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Eles não suportam, eles se escandalizam com a morte de Jesus. A verdade é essa. Na época que Jesus diz a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Nós temos que atentar para a cultura de Israel naquela época, uma cultura agropastoril e também mais voltada para a questão agrária. Jesus usa algo do seu tempo, da sua cultura agrária de Israel na época, para falar a respeito daquilo que estava por vir na vida de Pedro. É uma profecia de Jesus. Que Jesus
pré-anuncia a Pedro que algo aconteceria no seu relacionamento entre ele e Jesus. E a vontade de Deus para a sua vida. Jesus disse: sua vida será sacudida, cirandada. Assim como o agricultor se valia no ato da peneiração ou do peneiramento, essa ação em que ele pegava, os roceiros lançavam grandes quantidades de grãos, eles lançavam sacudindo para que o joio e coisas ruins saíssem e apenas o grão puro permanecesse. Talvez você pergunte, por que Satanás haveria de peneirar a vida de Pedro se o peneiramento ele elimina coisas ruins? Essa é a ideia. Um processo de santificação, de purificação, que separa aquilo que é mal e inútil daquilo que é bom, frutífero. Pedro, Satanás vos reclamou. Uma nota importante teológica. Satanás nunca jamais pode fazer qualquer coisa contra os filhos de Deus sem a autorização de Deus. A soberania de Deus é evidenciada nesse texto quando Satanás reclama a vida não apenas de Pedro. O texto está no plural, atente para o texto, diz: Satanás vos reclamou. Mas no outro versículo diz: Jesus, eu porém roguei por ti. É uma relação pessoal de Jesus como intercessor de Pedro para que quando Pedro se convertesse ou voltasse para o Senhor, uma vez que ele haveria de negá-lo, uma vez restaurado, Pedro voltaria para fortalecer os demais que também se escandalizaram com a cruz. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, porque Pedro exercia proeminência entre os pares, os seus pares. Pedro é destacado porque ele é o grande líder da igreja em Jerusalém. Antes de Pedro aparecer lá no dia de Pentecostes, pregando sobre Cristo, cheio do Espírito, sendo um pregador ungido para anunciar o que eles fizeram com Cristo, Pedro traiu a fé, negou a Jesus. Os encontros e desencontros também de Pedro com Jesus me levam a ter medo de uma coisa. Você tem medo do quê? Quais são os seus medos? Eu descobri recentemente que eu tenho algumas fobias. A primeira fobia é ereutrofobia. Eu sou ereutrófobo. Sabe o que é isso? Eu tenho medo de ficar vermelho. Verdade. Você não tem? Eu tenho. Sou aracnofóbico. Isso fica mais fácil de entender. O que é? Uma pessoa que sofre de aracnofobia tem medo de aranha? Aranha. E já falei também há muito tempo aqui que eu também tenho aquele que é hipopotomonstruoequipedoliófobo, que é aquele que tem medo de palavras longas. Quais são os seus medos? À luz da vida de Pedro, eu não quero trazer medo para você, mas é um medo que nós precisamos, um temor que nós devemos ter, de fracassar no nosso relacionamento em testemunhar a Jesus, em não negá-lo, porque Pedro é a personagem bíblica que mais se aparenta conosco. Talvez
à luz das Escrituras, todas as outras personagens, Pedro é a que mais se identifica com você. É Pedro que tem ousadia para andar sobre as águas. É Pedro que está na quarta vigília da noite, quando Jesus vai ter com eles no mar revolto. E disse: és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. E Pedro passa a andar sobre as águas de maneira corajosa, ousada. Mas é o mesmo Pedro que, por reparar na força do vento, teve medo e começou a afundar, a fracassar na fé, distraidamente, a olhar para as circunstâncias e a tirar os olhos de Jesus. Esse sou eu, esse é Pedro. É muito parecido comigo e com você. Mas é o Pedro também quando os soldados romanos, capitaneados por Judas Iscariotes, que vêm ao encontro de Jesus e lhe dá um beijo. Pedro, então, com uma coragem, ousadia tamanha, ele saca a sua espada e decepa a orelha de Malco. Jesus diz a Pedro: basta. Pedro foi corajoso, mas a sua coragem era carnal. Age de maneira precipitada. Tenta resolver aquela situação na sua força, no seu entendimento. Esse é Pedro. Esse sou eu. Esse é você muitas vezes. Mas Pedro, em seus encontros e desencontros com Jesus, nos mostra que antes de ser e se tornar um apóstolo, cheio do Espírito Santo, um pregador ungido, revelou uma fraqueza tamanha e chegou ao ponto extremo de negar a Jesus. Assim como eu, como você, que muitas vezes podemos negar ao nosso Senhor. A queda de Pedro foi vergonhosa. A nossa também é. As lágrimas de Pedro foram amargas, sinceras, mas amargas. As nossas também, quando nós negamos consciente ou inconscientemente ao Senhor. Mas uma coisa aconteceu. Logo após Jesus ser ressurreto dentre os mortos, as Escrituras nos dizem que Jesus foi ter com Pedro na Galileia. Houve um reencontro de Jesus com Pedro. E Jesus fez 3 perguntas a Pedro. 3 perguntas semelhantes. Talvez num paralelo com as 3 negativas de Pedro, negando o seu Senhor. E a pergunta foi muito clara de Jesus a Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, amas-me mais do que estes? Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus não apontou o dedo em riste na cara de Pedro, não julgou, não o condenou. Jesus não fez Pedro olhar para o seu passado condenando. Jesus apenas faz com que Pedro tenha certeza do seu amor para com ele e a oportunidade que Pedro teria de recomeçar. Afinal, o que Pedro fez foi muito feio. O que nós fazemos muitas vezes não é tão feio, mas é a mesma coisa. Nós negamos ao Senhor a nossa fé. Mas o que levou, à luz de Lucas, mantenha os seus olhos abertos em Lucas 22, o que levou Pedro a silenciar a sua fé e negar a Jesus? Pedro não negou a Jesus da noite para o dia. Pedro não fracassou no seu relacionamento com Deus de maneira repentina. Há uma sucessão de acontecimentos que levaram a Pedro a fracassar na fé. E a primeira questão que eu gostaria de destacar está no versículo 33 de Lucas 22,
Justamente nessa parte que Jesus disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E Pedro então revela uma autossuficiência, autoconfiança, não sei, ao dizer: Senhor, eu estou pronto para ir tanto para a prisão como para a morte. Talvez para muitos Pedro subestimou a ação do inimigo e superestimou as suas virtudes e capacidades de superar tamanha afronta contra o seu Senhor. Mas Jesus está advertindo a Pedro: Satanás, o príncipe das trevas, arqui-inimigo de Deus, está tentando destruí-lo, sacudir a sua vida. Fique atento. Simão, Simão. Pedro então revela a autossuficiência, como disse, talvez subestimando a ação do inimigo. Às vezes nós agimos assim. Desconsideramos que há um inimigo das nossas almas tentando e intentando nos afastar de Deus, nos destruir. E a Bíblia diz que esse inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Não há outra coisa que Satanás queira na sua vida senão roubar, matar e destruir. E ele é sujo, sorrateiro, age nos bastidores. Assim como Jesus adverte a Pedro, nós podemos olhar para a experiência de Pedro e também atentarmos, ficarmos atentos. Porque Pedro, eu roguei por ti para que quando tu te converteres, fortaleça os teus irmãos. E eu pergunto, Pedro fez isso? Pedro fortaleceu aos seus irmãos depois do seu retorno a Jesus? 1 epístola de Pedro, há uma comunidade de judeus da grande diáspora, da perseguição, eles estavam sofrendo. Pedro, no capítulo 5, ele diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, no tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Aí Pedro, restaurado, Pedro, fortalecendo aos seus irmãos, diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme na fé, porque sofrimentos iguais aos vossos estão espalhados por todo o mundo. Vigilância e sobriedade. O Pedro que age de maneira autoconfiante cai. Mas o Pedro restaurado fortalece aos seus irmãos, dizendo: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. A sequência dos fatos mostra que Jesus está no Getsêmani, orando, se preparando para a angústia da morte. E o mesmo Pedro que havia prometido fidelidade irrestrita e disposto tanto à prisão como para a morte, agora está agarrado num sono. E diz as Escrituras que é um sono de tristeza. E Jesus então, não só com Pedro, lhes pergunta: não pudeste sequer vigiar uma hora? Uma hora sequer? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Preguiça espiritual, indolência. Ele está adormecido. Falta-lhe, portanto, percepção da gravidade do momento. Jesus estava para morrer. E eles estavam dormindo.
As hostes do mal se levantaram, era a hora das trevas, e os discípulos estavam dormindo. Dormiu. E a Bíblia fala sobre o sono da morte. Mas eu chamo a sua atenção para que um dos evangelistas dizem que eles estavam dormindo de tristeza. Sabe o que é isso? Dormindo de tristeza? Você já dormiu de tristeza? De desânimo? Falta-lhe alegria, sabor para viver, para fazer as coisas? Sabe o que é isso? Falta ânimo para enfrentar os problemas que estão à sua volta. Assim como Pedro, muitas vezes nós adormecemos momentaneamente, deixamos de vigiar e adormecidos fracassamos no nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque as circunstâncias externas a nós nos sufocam, nos deprimem, nos amarguram e nós preferimos dormir. Talvez se tivesse um psicólogo aqui dizia, ou um psiquiatra ou alguma coisa, é depressão. É mais ou menos isso. É a falta de ânimo para viver, porque as forças externas, as circunstâncias, situações alheias à nossa força e à nossa razão nos sufocam. E você perde prazer em viver. Talvez isso aconteceu com os discípulos no momento do sofrimento de Jesus. Eles se escandalizaram. Não olho para Pedro e os demais como pessoas que não são dignas, porque fraquejaram, porque se acovardaram, mas porque não suportaram tamanha dor que Jesus estava sofrendo. É tempo de acordar. Sabe como você suporta o sono da tristeza? Não atentando para as circunstâncias, que nem sempre são favoráveis, mas olhando para aquele que está acima das circunstâncias e que tem propósitos eternos a serem desenvolvidos em nossa vida. Assim como Jó, Pedro, os demais discípulos, assim também nós. Muitas pessoas não suportam os seus fracassos. Existem pessoas que fracassam financeiramente, pessoas que vão à bancarrota, tiram a sua vida. Outros perdem um ente querido, não suportam a dor ou a falta de entendimento da morte, perdem o prazer pela vida. São tantas circunstâncias e tantas situações, e a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Quem disse isso? Pedro. Terceira situação de Pedro. Quando os soldados romanos, liderados então por Judas e pelos principais sacerdotes, olha só o que acontece com Pedro. Pedro, já citado essa situação, ele age de maneira inadvertida, corta a orelha de Malco, o soldado romano, do sumo sacerdote. O que acontece com Pedro? O mesmo que acontece com você. Age de maneira precipitada, não pensa para fazer as coisas. Porque dormiu, Pedro não orou. Entrou na batalha na hora errada e com as armas erradas. Eles estavam em batalha. Pedro tenta resolver aquela situação no braço da carne. Não consegue. Jesus então restaura a saúde física daquele soldado, mostrando para todos que ele estava para morrer como propósito da redenção da humanidade. Algo que os discípulos nem todos compreenderam e que muitos se esquecem, que Jesus veio para cumprir a vontade do Pai. E para que se cumprissem as Escrituras, tudo isso tinha que acontecer. Não há por que precipitar. 1 Pedro, um outro texto de Pedro, diz assim: ora,
tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado dissolutamente em dissoluções e concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim o evangelho foi também pregado aos mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Um pouco antes, ele diz, no capítulo 2, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E um pouco antes ele diz, por isso, versículo 13 do capítulo 1, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Pedro tenta resolver a situação do seu jeito. Depois, em 1 Pedro, ele vai nos levar a perceber algumas coisas. Esperai atentamente. Sede sóbrios. O fim está próximo. A confiar na providência de Deus. Esse é o Pedro que fortalece aos seus irmãos. Qual Pedro você gostaria de ser? Há também duas outras coisas que eu quero resumir. O distanciamento de Pedro, o texto diz no versículo 54 que Pedro seguia Jesus de longe. Logo quando Jesus é levado à casa do sumo sacerdote, prestes a morrer, Pedro se esconde, ajunta-se a algumas pessoas no pátio, onde havia fogo, talvez esteja fria. Afinal, aquela era uma das noites mais frias que Jesus estava enfrentando. É o frio da perseguição, da morte. E ali Pedro revela uma coragem desvanecida. Sua coragem de ir com Cristo para a prisão e a morte acabou. Porque ali estava a morte. Mas ele não queria perder Jesus de vista. Mas ao mesmo tempo não queria se identificar com a cruz de Jesus. Ali Pedro revela o que muitas pessoas fazem hoje. São simpatizantes do Evangelho. Gostam da igreja. Gostam da comunhão dos filhos de Deus. Mas não querem se identificar com o corpo de Cristo e com a morte de Jesus. A igreja se torna um clube social, um grupo de pessoas agradáveis. Mas se requerer de mim algum sacrifício, se confrontar algum pecado, se denunciar alguma atitude minha que desonre a Deus e que exija mudança, começo a me afastar. A Bíblia diz que a cruz de Jesus é vergonha. E eu tenho que me envergonhar diante dela. Porque a cruz denuncia quem eu sou. Pedro inconstante. As más companhias também. Pedro estava no pátio, diz as Escrituras que ele se fez um com eles. Ele está em meio
à roda dos escarnecedores, porque todos que estavam ali assentados, e dentre eles uma pessoa diz: tu és um deles. Pedro diz: eu não o conheço. Pedro, então, num processo de negação, ele nega a Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Ao passo que alguém disse: pelo seu jeito de falar, percebo, você era um deles. Olha o que Pedro tinha. Ele tinha trejeitos do discípulo. Talvez o seu linguajar, sua forma de se relacionar, é a mesma forma que muitos de nós que conhecemos a Deus, a respeito de Deus, conhecemos a igreja, temos a nossa linguagem, né, o nosso evangeliquez. Sabe aquelas palavras que são poderosas, mas que se tornaram jargões tão fracos, superficiais? Qualquer coisinha a pessoa fala misericórdia, sem saber o que é e o que significa misericórdia. Ou outros jargões que nós temos, talvez Pedro não tivesse esse, mas poderia falar qualquer outra coisa que o identificasse como discípulo. Mas ele disse: mulher, eu não conheço a Cristo. Pedro negou tristemente ao seu Senhor, quebrando o juramento. E pior, ele blasfemou. Ele nega, ele protesta e blasfema. E pragueja na 3ª vez. A boca de Pedro, que outrora estava cheia do poder da palavra de Deus que revela o Messias, agora está repleta de blasfêmia. E não de votos de fidelidade. Ele cai. Sabe quem é esse? É Pedro. É Simão, é Pedro, é Cefas, é André, é você. É o retrato de pessoas que necessitam de restauração. E o que Jesus fez? Apareceu aos discípulos, falou-lhes durante 40 dias sobre o reino, mas num dos evangelhos é muito claro quando diz: eu vou para a Galileia, avisa também a Pedro. Há uma distinção. Não porque Pedro era melhor, é porque Pedro retornara à sua prática inicial. O mesmo Jesus que aparece no lago de Genezaré e chama Pedro ao discipulado, a segui-lo, pescando. Agora Jesus ressurreto vai ter com Pedro, frustrado, decepcionado, afinal ele tinha traído a fé. E Jesus vai ao encontro de Pedro e lhe pergunta: Pedro, tu me amas? Esta é a pergunta que Jesus nos faz nesta noite. Ele não quer expor seus erros, suas vergonhas, suas negações. Ele quer ouvir de você nesta noite. Quais são as suas motivações e intenções em prosseguir? Vamos orar? Senhor, Tu conheces o nosso coração, ó Pai. Sabes que muitas vezes, assim como Pedro, somos inconstantes, fracos, nos acovardamos, as nossas limitações e deficiências são tamanhas diante daquilo que o Senhor tem revelado, tem manifestado por Cristo Jesus. E assim como Pedro, nós também não suportamos a pressão, seja do inimigo que tenta nos seduzir, nos atrair para nos derrubar. Muitas vezes nós caímos, mas nós suplicamos o poder do sangue da nova aliança.
Nesta noite em que viemos celebrar a mesa do Senhor, nós queremos trazer à memória o que Jesus fez por nós, apesar de nós. Sonda o nosso coração nesse momento, vê se há em nós algum caminho mau, pensamentos que nos sufocam, que têm nos impedido de recomeçar, sejam sentimentos de uma vida passada distante dos teus caminhos, ou o próprio sentimento pela culpa de um pecado, ó Pai, qualquer. Mas a tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Não queremos apenas o perdão, mas queremos a pureza no sangue de Jesus. Queremos uma nova vida, assim como o Senhor levantou a Pedro de uma vida de frustração e decepção. Assim como o Senhor restaurou a vida deste homem, nós pedimos a Ti, ó Deus, que pela Tua palavra o Senhor nos renove a mente e o coração nesta noite. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor.